Bom, falando agora da metodologia empregada para a escrita do capítulo que estamos apresentando, os autores evidenciam que o método utilizado para as análises foi baseado na literatura, em artigos científicos e também em bancos de dados digitais, livros e monografias relacionados aos temas que são trabalhados durante o capítulo, como as fases de desenvolvimento de vacinas, as divisões de mercado, a teoria das opções reais, estimativas de investimento inicial de pesquisa em novas vacinas e o desenvolvimento de uma árvore binomial em geral e para a fase de desenvolvimento das vacinas. Dessa forma, a primeira parte do trabalho focou no levantamento de empresas concorrentes na pesquisa de vacina para a Zika no Brasil e também no levantamento dos estágios de pesquisa e evolução de cada empresa, o que é de fato bastante relevante para se estabelecer critérios comparativos de concorrência entre as empresas. Já a segunda parte focou na investigação dos valores de investimento inicial para o desenvolvimento de novas vacinas e na divisão de mercado em relação à entrada de novas vacinas para o setor. Como abordagem mais matemática, a terceira parte focou no cálculo da valoração da opção de esperar e avançar em relação às fases de pesquisa de uma nova vacina. E esse cálculo foi realizado utilizando a teoria das opções reais, o que contribuiu para a construção de uma árvore binomial retroativa, com base no valor final para cada um dos casos estudados no capítulo, além do mercado total em fase inicial e dos mercados divididos com concorrentes em diferentes fases de desenvolvimento. Por fim, a parte final elenca os valores descobertos na forma de tabelas comparativas e permite as conclusões do estudo sobre as decisões de esperar ou avançar para cada um dos casos analisados nos cenários e incertezas considerados. Olá, agora vamos falar sobre as etapas de criação e desenvolvimento das vacinas, para assim poder definir os parâmetros de controle para poder aplicar a teoria de opções reais e ver se o custo de desenvolvimento da vacina é a nossa melhor estratégia. Para essa etapa, consideramos apenas as empresas que estão nas fases pré-clínicas e clínicas de desenvolvimento da vacina, sendo que essas fases são divididas da seguinte forma. Fase pré-clínica, que tem por objetivo demonstrar a segurança e o potencial imunogênico da vacina. Fase 1 é o primeiro estudo a ser realizado em seres humanos e tem por objetivo principal demonstrar a segurança da vacina. Fase 2 tem por objetivo estabelecer a imunogenicidade, que é a capacidade que a vacina tem de estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos. A imunogenicidade frequentemente é medida através de coletas de sangue, utilizando metodologias de análise mais adequadas para avaliar a resposta imunológica à vacina administrada. E fase 3 é a última fase de estudos, antes da obtenção do registro sanitário, e tem por objetivo demonstrar a sua eficácia. Somente após a finalização do estudo da fase 3, a obtenção do registro sanitário é que é disponibilizada a nova vacina, pode ser disponibilizada e comercializada para a população. Vocês podem verificar que essas etapas são as mesmas, independente do local aonde são feitos os estudos. Além das considerações da etapa do estudo clínico, devemos entender a probabilidade de sucesso de avançar de uma fase para outra, sendo que o estudo da tabela 1 apresenta a porcentagem esperada de sucesso de cada etapa, de cada fase, e a tabela número 2 apresenta os custos envolvidos em cada etapa do processo clínico. Depois de analisarmos os custos envolvidos e a porcentagem de assertividade em cada fase do processo clínico, é necessário estimar o tamanho de mercado brasileiro de vacinas, pois dessa forma é possível comparar os custos envolvidos versus o tamanho do nosso mercado. Sendo assim, considerando o mercado gerado pela iniciativa tanto pública como privada, o mercado de aquisições de vacinas no Brasil é na ordem da grandeza de 396 milhões de reais. Outro ponto importante a ser mensurado é o market share do mercado. Hoje, apenas 5 empresas possuem em torno de 93% do market share mundial de vacinas, tornando muito difícil a entrada de um novo player no mercado. Sendo assim, é considerado que mesmo com mais concorrentes, o mercado de drogas age com colaboração e a venda de patentes, que resulta em uma quantidade menor de produtos finais. Dessa forma, o cálculo da divisão de mercado desse projeto segue restrito a poucos concorrentes com base na divisão do mercado atual e futuro. Dessa forma, temos as métricas e parâmetros necessários para utilizar a teoria de opções reais e analisar a viabilidade dessa nova vacina, no caso da mesma já estarmos na fase de estudos pré-clínicos ou clínicos de desenvolvimento do antígeno. Olá!
Falando da valoração das fases de desenvolvimento da vacina, com base na posição dos concorrentes, usaremos para a presente análise a categoria opção de investir em etapas, o que apresenta uma concepção de projetos inovadores de investimento em etapas, permitindo opções intermediárias de abandono, caso as novas informações recebidas sejam desfavoráveis. O valor de mercado foi obtido considerando o mercado potencial máximo de uma droga que trate a dengue, que é a doença mais próxima da Zika que temos dados neste contexto. Esse valor foi estimado representando 40% dos custos econômicos gastos com a doença no caso da dengue. Nesse projeto, o valor líquido está na ordem dos 338 milhões de dólares. Sabemos que o movimento ascendente se refere à valorização do projeto caso o gestor exerça a opção correta, combinado com o cenário, e o movimento descendente à desvalorização. Para o caso do Zika, estimaremos com 1,5% para o valor ascendente e 0,75% para o valor descendente, já que não temos dados. A taxa de risco é usada para calcular o retorno relativo financeiro. No Brasil, é o CDI, e arredondaremos para 14,3%. O investimento para desenvolver a vacina é considerado a somatória das 3 fases de desenvolvimento e é representado por 125 milhões de dólares. Por fim, nessa simulação, adicionamos os passos do projeto que são a fase 1, 2 e 3 e aprovação. Assim obtivemos a árvore de decisão resultante com esses parâmetros. Os valores de cada fase se deram por meio da construção de uma árvore binomial com cálculo retroativo, com base no valor do VLP estendido, que é encontrado através dos cálculos de opções reais, multiplicado pelo resultado do sucesso da fase 3, e este resultado multiplicado pela porcentagem de sucesso da fase 2. E por fim, o valor da fase 1 é obtido com esse último resultado multiplicado por sua chance de sucesso. Conforme a divisão de mercado apontada anteriormente, os resultados obtidos pela árvore binomial serão divididos igualmente entre os 4 concorrentes e comparados com os gastos médios para cada fase de desenvolvimento. Nos casos em que os concorrentes estão na mesma fase de desenvolvimento, foi utilizado o valor final do VLP estendido. Porém, quando algum concorrente estiver na fase mais adiantada, será reduzido o valor da fase atingida no valor do VLP estendido, e este será o valor a ser utilizado na árvore binomial e na divisão entre os concorrentes. No caso de 2 concorrentes adiantados em relação a outros 2, será feita a dedução da fase mais adiantada do VLP estendido para cálculo do valor da fase do segundo mais adiantado, e este valor também será deduzido para cálculo do valor dos demais concorrentes. Nas figuras que apresentamos aqui, são expostos os valores para cada fase nas seguintes condições. Todos os concorrentes na fase 1, um concorrente avança para a fase 2, enquanto 2 permanecem na fase 1, um concorrente avança para a fase 3, enquanto os demais permanecem na fase 1, um concorrente avança para a fase 3, enquanto outro para a fase 2 e os demais para a fase 1. Os valores para cada fase, assim como os custos da opção de esperar, são apontados em cada imagem, e suas legendas os valores dos concorrentes em outras fases de cálculo inicial para a árvore binomial. Os valores finais encontrados foram: valor final do projeto considerado de 1.180,75 milhões de dólares e valor individual para o concorrente na fase 1 de 39,22 milhões de dólares. Para esse caso, os valores encontrados foram: valor final do projeto considerado de 931,52 milhões de dólares, valor do concorrente na fase 2 de 249,02 milhões de dólares, valor individual para o concorrente na fase 1 de 30,95 milhões de dólares. Os valores finais encontrados para esse caso foram: valor final do projeto considerado de 525,23 milhões de dólares, valor do concorrente na fase 3 de 655,32 milhões de dólares, valor individual para o concorrente na fase 1 de 17,45 milhões de dólares.
Os valores finais para esse último caso foram o valor final do projeto, considerado de 328,73 milhões de dólares, valor do concorrente na fase 3 de 655,32 milhões de dólares, valor do concorrente na fase 2 de 196,49 milhões de dólares e valor individual para concorrente na fase 1 de 10,92 milhões de dólares. Para uma melhor visualização dos dados calculados, os expusemos numa tabela. Foi usado A, B, C e D maiúsculo para os concorrentes, A, B, C e D em minúsculo para os valores calculados para cada um. Para os cenários, no cenário 1, todos os concorrentes estão na fase 2. No cenário 2, concorrente A na fase 2 e concorrentes B, C e D na fase 1. No cenário 3, concorrente A na fase 3 e concorrentes B, C e D na fase 1. No cenário 4, concorrente A na fase 3, concorrente B na fase 2 e concorrente C e D na fase 1. Nesse capítulo, foi possível avaliar por meio da aplicação da teoria das opções reais em conjunto com a análise binomial o impacto financeiro no valor das empresas concorrentes, dado o avanço de uma delas em relação às demais nas etapas de desenvolvimento da vacina da Zika. Vários cenários foram estudados a fim de analisar se, mesmo com o avanço de alguma delas nas etapas em relação aos concorrentes, o novo valor da empresa ainda justificaria o investimento. Conforme esperado das hipóteses iniciais, os resultados mostram que o impacto de algum dos concorrentes avançar para a segunda fase causa queda de aproximadamente 21% no valor financeiro dos concorrentes. Porém, apesar da queda no valor da empresa, o investimento ainda é viável e pode ser justificado. O maior impacto ocorre quando um dos concorrentes avança para a fase 3, causando a perda de mais de 50% no valor dos concorrentes, um valor que demonstraria a não justificativa da continuidade do projeto e exercício de operação de espera, por apenas cobrir o valor da espera. Um dado não esperado nesse cenário, de concorrência na fase 3, é o impacto de um segundo concorrente conseguir avançar para a segunda fase. Apesar da grande diferença de valor para o líder, esse avanço diminui e a pequena margem de positiva de seus concorrentes e valoriza o suficiente para cobrir os gastos da segunda fase. Dessa forma, identificamos que o impacto de um concorrente na comercialização da vacina da Zika para avançar para a fase 2 de desenvolvimento é considerável, porém ainda existem valores que cobram investimentos para os 3 concorrentes. O avanço para a fase 3 se mostra mais significativo, porém, mesmo com impacto acima de 50% na desvalorização da concorrência, ainda é possível que algum desses laboratórios passe para a fase 2, aumentando seu valor o suficiente para continuar a pesquisa, enquanto os demais podem aguardar uma concretização maior do mercado para tomar suas decisões.